colocar nesse texto aqui a Operação Barbarossa para vocês. A operação, ela tem aqui esse texto, um fragmento, depois eu posso mandar esse material para vocês. Uma das marcas deixadas pelo regime nazista antes e durante a Segunda Guerra, o extermínio de um grande número de judeus, certo? Que foi, a gente sabe disso. Sob a justificativa do anticomunismo e da superioridade racial ariana, milhões de pessoas foram exterminadas de forma brutal. É importante lembrar que, além dos judeus, negros, homossexuais e pessoas cuja ideologia política se opunha ao nazismo também foram alvo de atrozes violências cometidas pelo regime hitlerista. Então aqui, esse texto, ele fala que no dia 22 de junho de 41, com um mês de atraso, porque o Hitler teve que socorrer a Itália, a gente falou isso na semana passada, o Mussolini cagou com as estratégias, o Mussolini teve dificuldades para ocupar uma parte da França, o Mussolini teve dificuldades para dominar os Balcãs e o Mussolini teve dificuldades para ocupar o norte da África. Então estava passando por uma série de perrengues ali. Então em 22 de junho a Alemanha nazista invade a União Soviética. Com essa invasão começou o extermínio em massa dos judeus europeus sob domínio nazista, principalmente através de fuzilamentos realizados por unidades especiais que acompanhavam o exército alemão. O total estimado de judeus mortos por essas unidades e por algumas tropas do exército e da polícia é pelo menos de 1,3 milhão. 1 milhão dos quais até o fim de 41. Isso é uma informação bem importante. A Alemanha considerava a guerra contra a União Soviética uma verdadeira cruzada medieval para liberar Moscou do jugo judeu bolchevista. Tanto que Barbarossa, né? Então a gente vai falar mais ali adiante. Era uma guerra total, escreveu o historiador Arno Maier, uma missão sagrada para aniquilar o que os nazistas chamavam de bolchevismo judeu. Hitler referia-se à guerra como um tudo ou nada, uma guerra de vida ou morte, uma guerra não apenas entre dois exércitos, mas entre duas concepções de mundo radicalmente opostas. Mais de 3,2 milhões de soldados participaram da invasão, com o apoio de húngaros, romenos, finlandeses, espanhóis, a divisão azul, tchecoslovacos, italianos e 30 mil voluntários de vários países europeus, inclusive franceses, com o aval do Marechal Petain, que é o cara que havia sido colocado de fantoche lá do território de Vichy. Esse apoio servia para a Alemanha propagar que era uma guerra europeia contra o comunismo. Uma unidade de 2.250 soldados também integrou o exército para fazer propaganda ideológica e preparar folhetos. Esse material dizia que os alemães vinham para libertar o povo soviético do governo judeu bolchevista e do Partido Comunista, de exploradores, torturadores e parasitas. Nossa, né? Propaganda também faz parte das táticas de guerra. A operação foi denominada Barbarossa, referente ao rei Frederico II, governador da Prússia entre 1152 e 1190, que participou da Terceira Cruzada, então remete a um termo medieval, primeiro Reich. Suas conquistas transformaram-no numa legenda histórica de unidade nacional, grandeza imperial, expansão territorial e liderança messiânica. Em seu livro Mein Kampf, Hitler já havia deixado claro que a expansão para o leste era inevitável para conquistar o Lebensraum, o espaço vital, e importantes... morreu afogado assim, é bem isso que o César colocou ali agora. O Barbarossa morreu afogado num rio durante a Terceira Cruzada, então já dá para dizer que desde o início a operação já estava destinada, muito boa essa tua colocação, César, que a operação já estava destinada a ir por água abaixo. Barbarossa, e aí tu imagina, você querer lutar uma guerra total na Rússia, cara. Não tem. O maior erro que se tem é atacar a Rússia na Rússia. Então diz ali, ó, o espaço vital e importantes regiões econômicas de que a Alemanha precisava para sustentar o seu domínio sobre a Europa. Nessa guerra total morreram entre 20 e 23 milhões de soviéticos, entre os quais 11 milhões de soldados. Então aqui, gente, só nessa invasão alemã à Rússia morreu, uma estatística que a gente sabe, uma estatística aproximada, é que na Segunda Guerra Mundial teriam morrido 55 milhões de pessoas e uns 25 milhões seriam só de soviéticos.
Então, ali, só nessa invasão, morreu a maioria dos soviéticos que morreram durante a Segunda Guerra Mundial. No início da invasão, até o final de 41, os alemães fizeram 3 milhões de presos de guerra soviéticos. Em fevereiro de 42, mais da metade havia morrido de mal-estar, fome, epidemias de tifo, disenteria, pneumonia e exaustão. Entre 100 e 200 mil foram sumariamente executados ou morreram de modo violento. Do total, 5,7 milhões de soldados soviéticos capturados pelos alemães entre junho de 41 e fevereiro de 43, 3,3 milhões morreram. Até 42, 3 milhões de trabalhadores estrangeiros dos países ocupados, especialmente Polônia e União Soviética, foram levados à força para a Alemanha, número que chegou a entre 7 e 8 milhões até o fim da guerra. Em 44, representavam 1/4 da força de trabalho na indústria bélica da Alemanha. Então era uma coisa parasita, predatória, exploratória que o traz. Junto com o exército alemão, seguiram 4 unidades especiais formadas por membros da SS, Gestapo e da polícia. Os Einsatzgruppen, é o nome aí, os Einsatzgruppen, sua missão era matar todos os comunistas, membros e funcionários do Partido Comunista, ciganos, judeus e os considerados doentes e incuráveis. A ordem para essa operação foi dada em março de 41 pelo alto comando das Forças Armadas. É claro que essa questão aqui, gente, dessa operação, então, ali, bem marcante esse fato aqui que eu tinha comentado com vocês. Deixa eu fechar aqui essa parte aqui primeiro do interromper esse compartilhamento, tá? Então, em 1942, os soviéticos resistiram ao avanço alemão em Stalingrado. E só ali em Stalingrado, para vocês terem uma ideia, na Batalha de Stalingrado, que durou de 42 até o início de 43, morreu 1,5 milhão de soldados do exército alemão, do exército nazista, 1,5 milhão, certo? E nesse mesmo ano, em 1942, os Estados Unidos estavam impondo derrotas aos japoneses na região do Pacífico. Então, aquele lance lá que eu tinha falado para vocês, a questão ali de Pearl Harbor, né, gente, que eu tinha falado para vocês ali, os japoneses, eles sofreram a ofensiva norte-americana no atual Midway, especialmente, começaram a libertar a Birmânia, começaram a libertar as Filipinas, também uma outra situação que vai aparecer mais adiante, no final da Segunda Guerra, os soviéticos atacando os japoneses, ocupando a parte norte da Península da Coreia, que é uma parte que a gente vai ver isso logo mais, e também, turma, em 1943, os alemães da Afrika Korps são vencidos no norte da África pelas tropas anglo-americanas que, em julho do mesmo ano, ocupam a Sicília e desembarcam na Península Itálica, onde derrubam o governo Mussolini. Para vocês verem, gente, o governo do Mussolini, o Mussolini era, desculpe o termo, o Mussolini era... Espera um pouquinho aqui, deixa eu colocar aqui o slide para vocês entenderem. O Mussolini era tão bostão, assim, tão trouxa, né? Tão trouxa que ele... fascismo, incompetência, a gente já viu isso em algum lugar, né? Certo? O Mussolini era puro papo, puro canastrão, pura canastrice, porque eu vou lá e faço, porque não sei o quê. Não fez nada, gente. O Mussolini tomou uma coça, o Mussolini ele fez um monte de falhas estratégicas. Então ali o que acontece, com a vitória dos aliados no norte da África, ele acabou deixando vulnerável a Península Itálica para... Deixa eu só pegar aqui um livro para mostrar para vocês. Ele deixou deixou a Itália vulnerável para ser invadida e ocupada. Então aqui a gente vai ver, deixa eu só pegar aqui o material, tá? Antes de nós falar sobre a questão da Itália, que a gente está falando aqui, deixa eu só pegar aqui um pouco, tá? Então, o Afrika Korps, ele foi derrotado especialmente pelas tropas inglesas comandadas pelo Montgomery e as tropas americanas do Patton,
que fizeram as tropas do Afrika Korps serem derrotadas na Tunísia em maio de 43. Os aliados fizeram 250 mil prisioneiros e da Tunísia se lançaram como um trampolim para a invasão da Sicília e a ocupação da Itália, que é o que vocês estão vendo ali. Na verdade, ali na Tunísia era onde ficava Cartago, aquela que nós estudamos na Antiguidade, por exemplo, certo? E os aliados receberam a ajuda da resistência italiana, então a resistência italiana formada pelos chamados partisãs, os partisãs que eram aqueles que, do Partido Comunista Italiano, os partisãs, aqueles que pegaram aquela canção tradicional italiana Bella Ciao e adaptaram uma nova letra, certo? Então a famosa canção guerrilheira do Bella Ciao. Pois bem, a invasão da Sicília e da Itália em junho e julho de 43 acabou determinando a queda do Mussolini e do seu desgastado regime. Aí que ele vai ser destituído do cargo pelo rei Vítor Emanuel III em julho de 43. O Mussolini acaba sendo preso e o novo governo italiano, comandado pelo Marechal Badoglio, que é esse que vocês estão vendo ali, decide aceitar a paz imposta pelos aliados nos termos da chamada Fórmula de Casablanca, ou seja, uma rendição incondicional. Mas os alemães não ficaram quietos e souberam se aproveitar das indecisões do alto comando aliado, liderado pelo general Eisenhower, um cara importante aqui, para ocupar rapidamente o norte da Itália, cujas indústrias foram postas para trabalhar para os germânicos. Ao mesmo tempo, numa operação ousada e rocambolesca, olha o termo aqui, ó, o oficial Otto Skorzeny conseguiu resgatar o Mussolini da prisão, essa cena que vocês estão vendo ali, e levá-lo a Hitler, o qual transformou o antigo Duce num capataz de uma republiqueta fascista inventada na área italiana sob controle alemão, a chamada República de Salò, como vocês estão vendo ali, a chamada República Social Italiana. E nos 2 últimos anos da guerra, entre 43 a 45, a Itália veio a se tornar o cenário doloroso de um confronto difícil e custoso para os aliados e os alemães, porque a geografia da Península Itálica, muito estreita, ela impedia que os anglo-americanos fizessem campanhas rápidas e fulminantes, então acabou se reduzindo a uma guerra extremamente desgastante, longa e sangrenta, tipo como foi a Primeira Guerra Mundial. Bom, diz um ditado, gente, que nenhuma corrente é mais forte do que o seu elo mais fraco. Então, em 43, quando cai o Mussolini, o elo mais fraco cede e uma ameaça surge como sombra perante a Alemanha. O cerco inimigo a partir do debilitado flanco sul. Certo? Então ali é uma outra situação. Falando então sobre Stalingrado, antes da gente seguir aqui, ó, aqui está uma cena interessante. Olha essa imagem aqui, ó. Vocês acham que é fácil avançar num terreno desse? Não. Olha a montanha ali, gente, para tu atravessar isso. A Itália tem muitas montanhas, então para você avançar em direção ao norte é algo bastante difícil. E aí é que o Brasil entra na guerra, certo? Ali a questão da FEB, a questão da Força Aérea Brasileira, e em abril de 45 acontece essa cena aqui do Mussolini sendo preso pela resistência italiana e executada. Foi agora, dia 28 de abril, se comemorou os 75 anos dessa morte e linchamento aqui do Mussolini. E em maio de 45, as tropas nazistas vão acabar se rendendo ali no norte da Itália. Deixa eu só fechar aqui uma situação antes, deixa eu dar uma sequência aqui para nós olhar. Falando então sobre a questão de Stalingrado e sobre a questão ali da vitória nas batalhas de Kursk, então ali, como eu disse, fazer uma guerra, falei para vocês, usar uma estratégia limitada num espaço ilimitado, que foi o que o Hitler fez, na verdade ele cometeu o mesmo erro que o Napoleão Bonaparte havia cometido um século antes. Quanto aos russos, bom, gente, os russos, eles, como eu disse para vocês, eles usaram da tática de terra arrasada, eles tiveram melhoria nos seus equipamentos, os tanques T-34, os lança-foguete Katyusha,
certo? Katyusha, que inclusive é o nome de uma música tradicional soviética. Tem uma música chamada Katyusha, se vocês pesquisarem por Katyusha, aparece lá. E também, como eu falei para vocês na aula passada, as enormes quantidades de material dos aliados ocidentais sendo usados de modo racional, tá? Bom, em Stalingrado, a gente vai ter aqui sobre a Batalha de Stalingrado, os alemães chegaram a ocupar 70% da cidade de Stalingrado. 70... Aliás, se vocês pesquisarem, tem vários filmes e documentários sobre Stalingrado. É uma história bem terrível, assim, se você pegar os relatos dos soldados também lutando, é uma coisa cabulosa. Então, às vezes, por exemplo, os caras levavam 4 dias para conquistar uma casa e no dia seguinte a casa já estava retomada pelos soviéticos. Então, os relatos, como diz assim, tem uma carta muito famosa de um soldado que diz que as ruas em Stalingrado elas não se medem mais por metros, mas se mediam por cadáveres, que à noite os cachorros nadavam desesperadamente atravessando o rio Volga para fugirem das batalhas. Só os homens resistem. Cara, cada vez que eu leio esse trecho, chega a me dar um arrepio de imaginar os bichos atravessando o rio, desesperado porque está rolando uma guerra, do outro lado eles estão fugindo da situação. Bom, o final, gente, sobre a Batalha de Stalingrado, o 6º Exército, comandado pelo Marechal von Paulus, ele teve que se render perante forças superiores em fevereiro de 43, 100 mil prisioneiros foram feitos e 250 mil homens foram eliminados logo depois. E o von Paulus sendo aí o Marechal von Paulus, que acabou sendo aprisionado pelos russos, depois vai se engajar na causa antinazista. Olha que interessante essa virada aqui no caso. Quanto à notícia do desastre quando a notícia do desastre de Stalingrado chegou então à Alemanha, os rádios evocaram o acontecimento com os acordes trágicos da Quinta Sinfonia de Beethoven. E aí é o seguinte, embora se considere unanimemente que a Batalha de Stalingrado marcou o fim da ofensiva alemã, embora tenha marcado realmente, Hitler, naquele momento, não entendeu assim e planejou uma nova ofensiva para o verão de 43, com a qual pretendia uma vitória que cada vez mais lhe escapava. Foi a chamada Operação Cidadela, essa Operação Cidadela na região de Kursk, ali onde aparece a Batalha de Kursk. Novos tanques e 500 mil homens foram empregados na luta e o fim foi novamente desastroso para as pretensões nazistas. Para o já enfraquecido exército alemão, a derrota dessa operação, preparada com tanto cuidado, foi um golpe duro. Stalingrado não teve condições de ser vingada e Kursk acabou sendo a última ofensiva importante dos alemães na guerra contra os russos. E a partir de então foram os soviéticos que tomaram a iniciativa das operações que os conduziram à vitória final nos escombros de Berlim. Certo? Então aqui deixa eu mostrar um pouco para vocês o que aparece aqui. Bom, a operação decisiva na frente ocidental, ficou conhecida como Dia D, ocorrida no dia 6 de junho de 1944. Nesse dia, então, as forças aliadas, comandadas pelo general Eisenhower, mais uma vez aparece aqui o Eisenhower, desembarcam na província francesa da Normandia, uma ação que envolveu cerca de 150 mil soldados, além de navios de guerra e de aviões. Soldados vindos da chamada França Livre, britânicos, estadunidenses, canadenses, poloneses, australianos. Olha só a quantidade de povo ali, ó. Conseguem perceber ali a quantidade de gente que tinha. O desembarque na Normandia, o desembarque na Normandia, então, em junho de 44, na verdade ali fala em 150 mil soldados, certo? Na verdade, ela desembarcou nos dias... A ação de desembarque era 150 mil soldados, mas nos dias seguintes, depois de garantir a ocupação da Normandia, desembarcaram ali naquela região 1 milhão de soldados. Gente, tem uns documentários mostrando como que foi a logística para fazer esse desembarque. Gente, é um negócio de louco, gente, vocês não têm ideia. Os caras, inclusive, como eles não iam poder
ancorar os navios em portos, os caras fizeram docas flutuantes e montaram um esquema de desembarque na praia, um negócio assim, gente, uma operação mirabolante, mas que incrivelmente funcionou ali na Normandia. Aconteceu ali então o desembarque de 1 milhão de soldados posteriormente. O Eisenhower, graças a esse sucesso, em 1953 ele vai se candidatar e vai se eleger presidente dos Estados Unidos, então, para vocês verem a importância do cara aqui. E depois disso, as tropas, elas avançam, depois da Normandia, né, gente? Eles avançam em direção à Alemanha, libertando Paris e o norte da França do jugo nazista. E, enquanto isso, o exército soviético libertava a Romênia e a Polônia do domínio alemão. Ali vocês estão vendo, então, cenas da libertação de Paris, e ali vocês estão vendo aquele cara grandão ali destacado, é o Charles de Gaulle. Então, o Charles de Gaulle é um cara, como eu disse para vocês, é um cara do meu tamanho. Era um cara do meu tamanho, tá? Aliás, uma coisa muito importante é que mesmo Paris ocupada pelos nazistas, a resistência da população também é marcante. A população pegando em armas, fazendo pequenos atentados contra os alemães, rolou muito disso nesse período da ocupação alemã na França, tá, gente? Isso é uma informação bem pertinente aqui. O Hitler ainda tentou uma contraofensiva em dezembro de 44 na região das Ardenas, mas vai acabar sendo derrotado, certo? A região das Ardenas é uma região de floresta ali entre França, Luxemburgo, Bélgica e Alemanha, certo? Fazer uma contraofensiva no inverno, mas já em janeiro de 45 os aliados já entravam em território alemão. Então, em fevereiro, eles já estão avançando ali sob solo. Em abril de 45 eles já estão em Nuremberg, já ocupam no início de maio Hamburgo, enfim. Tem uma outra situação aqui, então, para nós fechar essa parte aqui, deixa eu só continuar. Vamos abrir aqui para a gente dar uma continuação, deixa eu pegar aqui. Esse tema, como eu disse para vocês, ele é um tema bem extenso. Vamos colocar aqui para vocês, vamos pegar aqui. Tá, vamos lá. A contraofensiva soviética, por outro lado, ela vai, então, libertando territórios seus anteriores, vai avançando sobre a Polônia, por exemplo, Varsóvia, ela já é libertada em outubro de 44. E, aliás, turma, uma informação aqui importante é que em todas as regiões ocupadas pelos alemães, houve resistência, mesmo que essa resistência tenha sido fustigada, tenha sido oprimida ao longo dos anos. Isso aconteceu bem tranquilo mesmo. E, a partir do avanço rápido soviético, o exército alemão desestruturado já mostra que os nazistas começam a perder a guerra. Então, ali vocês estão vendo, por exemplo, né, turma, no ano de 45, a corrida para Berlim foi disputada por tropas soviéticas partindo do leste e estadunidenses e britânicas pelo oeste, sem perspectiva. Então, só que assim, antes de nós falar sobre o suicídio do Hitler e da Eva Braun, e sobre a rendição nos dias 8 e 9 de maio, a gente viu que a partir do final de 44, o exército alemão está tão desestruturado que eles começam a treinar cidadãos para defender a cidade, e aí pega velho, aí pega mulher, aí pega criança. Aí, assim, gente, nessa imagem já mostra que o desespero já tomou conta. Aqui, ó, o cara já está gastando os últimos recursos, não quer se render. Na verdade, o Hitler botou na cabeça que não ia se render. Ou era a vitória ou a morte, certo? Então, a guerra até o final, nem que isso custasse a vida dele. Tá? Então, aqui para a gente dar essa continuação, então, com o rápido avanço, os nazistas vão perdendo a guerra. Aqui a gente está vendo, essa é uma cena bem interessante, esse caminhão ali, um caminhão norte-americano lançando foguetes soviéticos, só numa guerra mesmo contra o nazismo para acontecer um negócio desse, certo? E ali naquela outra imagem vocês estão vendo um jovem convocado para defender a cidade, então os membros da juventude hitlerista. Aqui vocês conseguem perceber que o desespero
tá grande, certo? De ter que convocar o Piazedo ali, gurizada de 13, 14 anos. Inclusive, assim, vocês aparecem aqui também algumas histórias aqui que, para que os soldados não se desgastassem, os alemães estavam experimentando dar umas misturas de drogas bem pesadas, tipo uma combinação. Olha a loucura, né, que quando a gente lê. Os caras combinar uma droga que era uma mistura de heroína, de cocaína e mais uma outra droga lá, para que os soldados para que os soldados avançassem. Das crianças ali, tipo esse piá que aparece na foto aí, tem uns 12, 13 anos, enfim, 13, 14 anos. Aqui já bateu desespero total nessa cena aqui, ó. Então, tipo, quando os aliados e os soviéticos, eles capturavam esses soldados, ficavam, putz, mas umas crianças aqui, uns piazedinhos assim, tipo, mais novo que vocês, indo lutar numa guerra lá, tamanho desespero da coisa. Então, isso acabou acontecendo muito aqui. E aí, então, em abril de 45, os soviéticos entram em Berlim e derrotam os nazistas até o início de maio de 45. Então, na verdade, assim, gente, ali vocês estão vendo uma cena da cidade das ruas de Berlim em escombros, e ali vocês estão vendo ali um soldado soviético com sua bandeira e no fundo um símbolo alemão que era o portão de Brandemburgo. E aqui a gente tem a cena mais icônica da vitória da União Soviética, da tomada sobre Berlim. E aqui uma informação aqui importante, tá, gurizada, sobre essa cena e sobre a chegada de Berlim primeiro pelos soviéticos do que os americanos e os ingleses. Alguns dias antes da morte do Hitler, assim, no início na verdade, acho que em março, se eu não me engano, o presidente dos Estados Unidos, o Franklin Roosevelt, morreu, certo? O Truman, que é o vice-presidente, vai assumir. Dia 20 era o aniversário do Hitler e no dia 30 o Hitler se mata. Essa cena aí, inclusive, gurizada, se vocês, talvez vocês devam ter escutado essa fotografia que está aparecendo do soldado colocando a bandeira soviética no Reichstag. O Facebook teria censurado essa imagem se ela fosse colorida, por causa da bandeira da União Soviética ali. Aconteceu isso, gente. Teve várias pessoas que publicaram essa foto aí colorizada, aparecendo a bandeira no tom real que ela era, e o Facebook derrubou essas publicações, só deixando a publicação como essa aí que vocês estão vendo, em preto e branco, né? Mas a gente sabe que a bandeira é vermelha, a bandeira dos soviéticos, enfim, uma coisa aqui que eles acabaram fazendo. Ali vocês estão vendo, tem o selo, né, gente? O selo da Alemanha Oriental em 1970, comemorando a vitória, reproduzindo aquela cena famosa. E no dia 30 de abril, o Hitler ele se mata, né, para não se entregar. Porque assim, gente, mesmo que o Hitler mesmo se o Hitler tivesse fugido, como falam algumas teorias da conspiração, ele não ia durar muito tempo, cuidado. Ele já estava bem maleixo, ele já tinha uma série de problemas de saúde, ele já estava num estado avançado de mal de Parkinson, que vocês sabem é uma doença degenerativa do cérebro. Ele não ia durar muito tempo. Então ele preferiu fazer isso de tirar a própria vida juntamente com a sua agora companheira Eva Braun. Mas não só ele, gurizada, também o Goebbels se matou juntamente com a sua esposa, e antes do Goebbels e da sua esposa, a Magda, se matarem, ele mandou envenenar a mulher dele, a Magda, envenenou os 6 filhos que eles tiveram, certo? E aí, tanto o corpo do Goebbels e da esposa, quanto o do Hitler e o da Eva, foram queimados pelos soldados, enfim, que estavam lá no bunker. E aí, no final, quando os soviéticos chegaram no bunker onde o Hitler estava só a carcaça lá. Bom, o que a historiografia conta, o que a historiografia da guerra conta sobre esse episódio da queima do corpo do Hitler, é que o corpo dele, os restos do corpo foram levados para a Rússia,
foram terminados de ser incinerados e deu um sumiço, certo? Então, justamente para evitar que no futuro alguém fosse fazer alguma espécie de peregrinação para onde o Hitler estivesse sepultado. Então, é por isso que se matou, exato, porque se matou por orgulho mesmo, porque isso que o César colocou ali, já que depois que o Mussolini morreu, expuseram o corpo dele à praça pública, exatamente isso que o César coloca. O Hitler não queria o mesmo destino que o Mussolini. O Mussolini, ele foi capturado, ele foi fuzilado, ele foi exposto, pendurado num posto de gasolina e linchado. Fizeram miséria com o Mussolini, e o Hitler não queria que fizesse isso com ele realmente, certo? Então, não ser exposto daquele jeito, não passar pela mesma humilhação que o Mussolini acabou passando. Então, no dia 8 de maio, o Marechal Keitel, o chefe do comando das Forças Armadas da Alemanha, assina a rendição e ele vai ser condenado à morte em 1946 nos famosos tribunais de Nuremberg. E aqui, gente, aqui nessa página, para a gente ter essa continuação, a Alemanha assinou a rendição encerrando a guerra na Europa, e nós temos aqui, então, a questão do Holocausto, certo? Então, a questão dos campos de concentração e extermínio que foram criados na Alemanha durante esse período aqui que nós estamos vendo. Então, aqui, essa cena de judeus húngaros sendo levados para Auschwitz, que foi o principal campo de concentração. Teve outros, tá, gente? Teve outros aqui, deixa eu ver se eu não tenho para mostrar para vocês. Ali vocês estão vendo esses pontos, claro que essa montagem aqui, esse mapa ficou todo cortado, mas ali onde está aqueles quadradinhos, foi aonde teve campo de extermínio, certo? Então ali Treblinka, Majdanek, Buchenwald, Hinzert, Bergen-Belsen, Ravensbrück, Sachsenhausen, em Compiègne, em Malines, na Bélgica, em Westerbork, na Holanda, teve vários campos de concentração na Sérvia, no norte da Itália, na França, ali na Dinamarca, na Noruega, aonde os alemães eles foram ocupando territórios, eles foram estabelecendo esse esquema aí dos chamados campos de concentração. Aqui, então, a entrada do campo de Auschwitz, né? Então, ali aquela famosa lema, o trabalho liberta, que inclusive vocês devem ter visto a polêmica da SECOM essa semana. Cara, eu queria saber quem que é o nazista que está na SECOM lá, que fica botando esses lemas aí na coisa do governo, né? Que é o trabalho liberta. É um tema bíblico, né? Mas que, na verdade, aqui, nesse caso, liberta a alma do corpo, né? Tô sendo irônico, tá, gente? Mas aqui algumas cenas do Auschwitz, a entrada do campo, as cenas lá de uma fábrica em Dobrek, na Polônia, a fábrica de bombas da Siemens, o campo de Buchenwald, os prisioneiros aqui de Buchenwald, o crematório, essas cenas horrendas que eu tenho que passar para vocês. E para nós encaminhar essa parte final daqui do que aconteceu com as pessoas envolvidas no regime nazista, de novembro de 45 a outubro de 46 foram feitos os julgamentos de Nuremberg. E é interessante ter sido feito esses julgamentos em Nuremberg, porque foi justamente porque Nuremberg era considerada a capital ideológica do nazismo, ou capital ideológica ou espiritual do nazismo, como eles chamam. Então, foram julgados lá em Nuremberg. Alguns presos, então ali aparece 12 condenações à morte, 3 à prisão perpétua e 3 absolvições. É um fato importante aqui. Então, condenações. O Hans Frank, governador-geral da Polônia, morto por enforcamento. O Goering, general alemão e presidente do Reichstag de 32 a 45, condenado à morte. O Kaltenbrunner, condenado à morte. O Ribbentrop, ministro das Relações Exteriores. O Himmler, chefe da SS, se mata antes do julgamento, e o Krupp, que era o dono das indústrias Krupp, da fábrica de armas, ele não foi condenado, ele foi acusado de usar mão de obra escrava, mas acabou sendo liberado aqui. Então, assim, turma, essa parte aqui, então, da Alemanha, do final da guerra na Europa, a gente vai fechar aqui, aí logo, tá, Então o que acontece? Acontece que a guerra,
a guerra ela acabou no mês de maio na Europa. Depois disso vocês podem ver até no material de vocês, foi a parte que eu encerrei ontem a aula falando sobre os tribunais, sobre o Tribunal de Nuremberg, onde vários envolvidos no regime nazista acabaram sendo condenados, vários à morte, alguns à prisão perpétua, e hoje, então, dando sequência ao conteúdo, a região do Pacífico ainda a guerra se estendeu por mais 4 meses. Então, aqui é um pouco disso que eu quero mostrar para vocês aqui no material da aula de hoje. Eu vou organizar aqui, então, essa parte da apresentação, tá? Para nós falarmos, então, deixa eu só me situar aqui um pouquinho, nós falarmos hoje sobre como que se deu os encaminhamentos, como que se deram os encaminhamentos na guerra no Pacífico. Então, fazendo aqui botando aquela canção ali que eu falei para vocês no começo da aula, né? E nós dando continuidade aqui, falando sobre a contraofensiva norte-americana, que ela tem o seu primeiro o resultado lá em junho de 42. Eu já tinha mostrado isso aqui para vocês, lá do atual Midway, depois o desembarque na ilha de Guadalcanal, no Mar de Salomão, em 1942, também é uma outra característica aqui. Esse é um ponto interessante que ele não aparece no material de vocês e para falar a verdade é um tema que ele não aparece muito fácil pesquisando também em vestibulares. É o episódio recorrente da chamada Conferência de Cairo no ano de 1943, quando o presidente da China na época, o Chiang Kai-shek, da China nacionalista, no caso, do partido Kuomintang, a gente vai trabalhar sobre essa história da China mais adiante, se encontra com Franklin Roosevelt e Winston Churchill oficializando a entrada dos aliados na frente do Pacífico. Então, somente em 1943 que a guerra ela tem essa confirmação aqui e aparece os Estados Unidos, então, fornecendo ajuda militar para a China, para eles se libertarem do Japão. Vale lembrar aqui, então, se na Europa, então, os nazistas foram derrotados em maio, no Pacífico a guerra ainda durou mais 4 meses. Então, em fevereiro, os estadunidenses conquistaram a ilha de Iwo Jima. Depois eu quero mostrar para vocês um lance sobre essa conquista da ilha de Iwo Jima, que essa ilha acabou sendo um local estratégico e que acabou abrindo caminho para os ataques contra o Japão. Então, aqui também é uma informação que nos apetece aqui nesse momento. Então, aqui para nós dar continuidade, aqui nós temos sobre a questão as tropas britânicas libertando a Birmânia em julho de 45, a gente tem aqui as batalhas de norte-americanos nas Filipinas em agosto. Então a guerra ainda estava continuando aqui é uma figura bastante importante, o comandante supremo das forças aliadas na frente do Pacífico, o Douglas MacArthur. Esse aqui é um personagem bem interessante aqui, que não aparece muito. O MacArthur é uma história interessante, essas duas imagens aí que estão aparecendo sobre o general MacArthur. O MacArthur, quando o Japão invadiu as Filipinas em 1940, 41, ele foi capturado, ele foi preso, e depois ele conseguiu ser resgatado. Nessa imagem ali à esquerda, ele fazendo a pose com um cachimbo de espiga de milho, tipo do Popeye, do marinheiro, do desenho aquele, e naquela outra imagem que vocês estão vendo, ele aqui na frente, ele já meio ruim da coluna ali, meio já com o pino de centro fora, parece aqueles tiozão velho. E ele já tinha, naquela época, vamos colocar aí a conta, 65 anos, o MacArthur, claro que essa foto aqui, ela é uma foto de uma assessoria de imprensa, então, tipo, ele desembarcando nas praias das Filipinas e na frente como se fosse um líder do movimento. Na verdade, como eu falei para vocês, ele chegou a ser resgatado porque ele havia sido capturado pelos japoneses alguns anos antes. Aliás, gente, as Filipinas, uma informação que é interessante,
a capital das Filipinas, a cidade de Manila, ela só não foi mais bombardeada na Segunda Guerra do que Varsóvia, na Polônia. Então é uma informação até, ela foi mais bombardeada do que Berlim, inclusive. Manila, capital das Filipinas, ela sofreu muitos ataques, mais do que em várias cidades da Europa, para vocês terem uma ideia. Uma outra informação aqui também que é importante no contexto da guerra é que, como na Europa a guerra havia terminado em maio, então a União Soviética desloca suas tropas em direção ao Oriente e ataca, ataca no mês de agosto os japoneses na região da Manchúria, que era uma região que eles ocupavam desde o começo dos anos 30, essa é uma informação aqui importante, e em conjunto com os guerrilheiros comunistas da região, eles ocupam a parte norte da Península da Coreia. Então aqui, no final da Segunda Guerra, na Ásia, a gente vai ter aqui uma ação, gente, a gente vai ter aqui uma ação dos soviéticos na Ásia, ali no Extremo Oriente, na Coreia do Norte, os soviéticos, em conjunto com os guerrilheiros comunistas, ocupando a parte norte da Península da Coreia, enquanto que os Estados Unidos vão ocupar a parte sul da península. Então, essa divisão Coreia do Norte e Coreia do Sul, ela foi feita lá ainda no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. A gente vai trabalhar essa questão das Coreias, gurizada, naquele próximo capítulo que a gente vai ter mais adiante sobre a Guerra Fria. Então a gente vai falar um pouco sobre a Coreia, sobre a Guerra da Coreia, sobre essa divisão aí que as Coreias têm até hoje. Então aqui a parte norte da Península da Coreia ela é ocupada. A ilha de Iwo Jima, então aqui é uma cena bem interessante. Iwo Jima é o primeiro território japonês ocupado pelos Estados Unidos, então ali tem esse vulcão aqui embaixo, o Monte Suribachi, como eles chamam, então tem umas cenas aqui da ocupação que são... aliás, gente, a ocupação de ilhas japonesas pelos Estados Unidos, ela foi bem sangrenta, teve batalhas horríveis, havia toda uma questão racista em cima dos asiáticos ali contra os japoneses, uma coisa bem complicada. Se vocês assistirem alguns documentários, que depois no final dessa aula eu quero deixar de sugestão aqui para vocês, aquela cena icônica, então, aqui que vocês estão vendo, quando os soldados americanos, os soldados dos Estados Unidos, erguem a bandeira dos Estados Unidos no Monte Suribachi. Alguns, eu creio que muitos de vocês já devem ter visto uma cena dessas. É claro que muitas vezes troca a bandeira dos Estados Unidos por outras bandeiras, o pessoal gosta de fazer essas montagens aí em cima disso. Bom, os japoneses escondidos na ilha se defendendo em cavernas e sendo alvos de ataques, esses japoneses atacados não com tiros, mas com lança-chamas. Então, uma coisa assim, são horríveis as cenas, gurizadas, as cenas, porque tudo isso era filmado, inclusive. Na verdade, os Estados Unidos, eles nessa guerra, eles deslocaram uma equipe de cinegrafistas para registrar o que estava acontecendo, e isso foi algo extremamente horrível, as cenas, gurizada. Quando vocês assistem algumas dessas cenas, elas são assustadoras, os caras sendo queimados vivos, os cara em chamas saindo das cavernas e os soldados metendo a bala. É uma coisa... Cara, gente, assim, ó, se vocês vissem, vocês ficariam perplexos com o que aparece nas cenas do ataque às posições japonesas. Bom, dando sequência, e aí é claro, vocês têm ali que, diante dos constantes avanços estadunidenses na Ásia, os japoneses intensificaram sua resistência contra com os kamikazes, que eram pilotos que sacrificavam a vida lançando-se em aviões carregados de bombas contra os navios aliados.
o que acabou provocando muitas baixas nas embarcações inimigas. Então, assim, gente, aqui é puro desespero. Por exemplo, o sociólogo Durkheim classificaria essa ação kamikaze como um suicídio altruísta. Os caras, pela causa, pela nação, por aquela ideia de não se render jamais, jogar um avião cheio de bomba em cima dos navios. Isso impediu o avanço dos Estados Unidos ali na região e dos aliados? Não, isso não impediu tanto, só que essa resistência japonesa, ela acabou essa resistência japonesa, ela acabou levando os Estados Unidos, então, para também numa demonstração de força do seu poderio bélico-militar, levou os Estados Unidos a usar um novo tipo de arma contra o Japão, que foi a bomba atômica. Gente, então aqui uma situação que ela é importante, e caso vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer ali, que nessa questão do ataque atômico é o seguinte, turma, só uma situação. A guerra já tinha acabado em maio na Europa, isso é um ponto que vocês têm que ter em mente. Oficialmente, a Guerra Fria já estava começando lá na Europa. Então, o que acontece? A União Soviética estava avançando sobre territórios asiáticos ali para derrotar os japoneses. A Alemanha está começando, a Alemanha já está começando a ser dividida, a chamada Conferência de Potsdam, que vai dividir a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Então, a Alemanha a Alemanha é dividida em 4 zonas: a zona francesa, a britânica, dos Estados Unidos e a zona soviética. Então a Guerra Fria ela já está começando ali naquele momento. No começo de junho, os Estados Unidos começam a desenvolver, acho que não é junho, acho que é um pouco antes, os Estados Unidos eles começam a desenvolver lá no deserto do Novo México o Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan, depois eu quero mostrar uma música para você sobre esse projeto. Esse projeto que foi, sim, apoiado, sofreu o aval do presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, que assume o poder logo após a morte do Roosevelt. O Roosevelt morreu em abril de 45 e o Truman autoriza o ataque às cidades japonesas. Na verdade, né, gente, então o ataque atômico ele teve várias finalidades. Vamos usar aqui um termo mais técnico aqui. O ataque ao Japão, o ataque atômico ao Japão veio com a função de forçar a rendição do Japão de uma vez, porque o Japão não estava querendo assinar essa rendição de jeito nenhum. Segundo consta por alguns especialistas, também evitou um desembarque massivo de tropas, porque assim, pensem na quantidade de soldados que deveriam desembarcar no Japão para poder dominar o Japão se fosse fazer a ocupação militar. O deslocamento de tropas ia ser uma coisa muito custosa. E há um terceiro ponto, aliás, são 4 pontos. Um terceiro ponto que eu poderia dizer aqui, meio sarcástico, é testar como que funcionariam essas bombas em pessoas, em construções, porque, na verdade, os primeiros testes eles começaram lá em junho, no deserto do Novo México. Então, o projeto Trinity, enfim, a história da bomba atômica é uma coisa bem interessante de funcionalizar. Só que, sim, a bomba havia sido testada no deserto. Eles ainda não haviam testado como que essa bomba ia funcionar com pessoas. E para que, segundo as concepções racistas que rolavam ainda na Segunda Guerra, para que algo melhor que uns asiáticos? Para que algo melhor que uns amarelos? Eu estou sendo irônico, tá, gente? E um último ponto aqui também, como eu disse para vocês, como a Guerra Fria já tinha começado lá na Europa Ocidental, também uma demonstração de força dos Estados Unidos diante da União Soviética, mais ou menos assim, o Truman teria, mais ou menos assim, o Truman falando para o Stalin: Stalin, nós temos uma bomba atômica, quer vir? Pode vir, vem com a gente aqui, que a gente se garante. Claro que a União Soviética só vai desenvolver a sua primeira bomba atômica apenas em 1949, então essa é uma informação aqui importante para vocês. Bom, o projeto Manhattan desenvolveu, na verdade, 2 bombas, certo? Essa bomba que vocês estão vendo ali é a bomba que foi jogada em Hiroshima, também batizada de Little Boy. Bota
deboche nisso, né? A Little Boy, essa jamanta de 4 toneladas, ela usava como elemento o elemento radiativo urânio 235, foi o material usado nessa explosão aqui. Essa bomba, gente, deixa eu colocar aqui mais adiante, essa bomba que foi levada, essa bomba, esse avião, foi levado nesse avião aí no B-29, Super Fortaleza, aquele que eu falei para vocês, então, que foi batizado, era comandado por um cara chamado Paul Tibbets, e ele batizou o avião de Enola Gay. No caso, Enola era o nome da mãe dele, e gay naquela época dele, lá nos anos 40, não tinha essa conotação ligada à homossexualidade que se tem hoje da palavra. No caso, gay de alegre, feliz, a mãe dele, no caso, feliz. Então, esse avião, ele partiu de uma ilha ali no Pacífico, acho que é a ilha de Guam, não vou lembrar o nome agora, e o seguinte, esse avião, assim, é um avião muito grande, o B-29, então esse avião era muito conhecido por ele sofrer muitos acidentes na hora da decolagem, era muito grande, então a bomba, ela não foi armada, a bomba, ela não estava armada antes ela não estava armada na decolagem, ela só foi armada lá depois que o avião ganhou altitude, enfim, essa bomba em Hiroshima, ela foi jogada pelas... E outra coisa, essa bomba, gente, ela foi lançada às 8h20 da manhã, mais ou menos, e na verdade, assim, tinham 3 alvos para essa bomba. Na verdade, tu tinha Hiroshima, tu tinha Kyoto, que acabou se escapando, e o outro alvo que depois acabou sendo Nagasaki. Uma informação aqui importante sobre esse ataque, gente, é também a hora que foi jogado. E outra coisa, Hiroshima era uma cidade na época com umas 200 mil pessoas, umas 200 mil pessoas mais ou menos, na cidade de Hiroshima, e só que até aquele momento a cidade de Hiroshima não havia sofrido nenhum ataque, ela estava escapando ilesa da guerra. Vale lembrar que a partir de 43 a 45, várias cidades japonesas foram bombardeadas, mas Hiroshima, ironicamente, não, nenhum ataque. Então, a hora que a bomba foi jogada era mais ou menos 8h15, 8h20 da manhã, a hora que a maioria da população está saindo de casa para trabalhar, para tocar a sua vida. Então, é por isso que no ataque a Hiroshima, os números variam. Então, assim, por exemplo, deixa eu pegar aqui o material de vocês, matou imediatamente cerca de 80 mil pessoas. Eu já tinha visto livros mais antigos falando que esse número passou das 100 mil. Eu já vi números até de 140 mil, mas aí eu acredito que tenha sido esse número causado pelos efeitos posteriores da radiação, aquela coisa toda ali. Então, no dia 6 de agosto, de manhã cedo, jogam a bomba em Hiroshima, essa bomba de urânio, ela causa um estrago muito grande, e no dia 9, e aqui vocês estão vendo, ó, certo? Aqui vocês estão vendo uma maquete mostrando como que era Hiroshima antes do ataque e o que ficou de Hiroshima depois do ataque. Essa cena aqui embaixo, então, é de um sobrevivente que se viu gravemente ferido ali em Nagasaki, as costas tudo em carne viva, queimadura de 3º grau. Se vocês estão vendo aqui, gente, isso aqui é uma ponte em T. Na verdade, essa bomba, o alvo dela, ela era para cair bem em cima dessa ponte aqui. Qual que é o lance, gente? Os caras que jogaram a bomba, e ali vocês estão vendo como o marco 0 em Nagasaki, então Nagasaki antes da explosão e aqui abaixo depois da explosão. Nagasaki 3 dias depois, matando instantaneamente 74 mil pessoas. A bomba em Nagasaki era feita de plutônio, então olha só que interessante, um tipo de bomba para cada cidade, certo? Para testar, para ver como é que funcionava essas bombas, o efeito dela. No caso, Nagasaki, então, a bomba ela foi batizada de Fat Boy, porque era uma bomba mais gordinha, assim, como ele costuma dizer. A explosão ela liberou bolas de fogo com um calor de milhões de graus Celsius e altas doses de radiação. Pessoas e construções desapareceram vaporizadas instantaneamente. Teve pessoas que só ficou a sombra da pessoa, tamanho calor que a explosão causou. Uma outra informação importante para que vocês, talvez para quem não tenha estudado esse tema antes,
é que essa explosão, gente, essa bomba, ela não ela estava programada não para explodir ao tocar no chão, porque se essa bomba explodisse ao tocar no chão, a Terra absorveria boa parte da energia. Então, ela estava, vamos dizer, aqui a minha mão direita é o nível do chão. Ela estava, em Hiroshima, por exemplo, a bomba ela explodiu a 600 metros do solo, porque daí o calor faria com que a explosão espalhasse, certo? Então, assim, inclusive tem até um documentário do National Geographic explicando sobre como que se deu esse ataque, como que se preparou a bomba para ser arremessada do avião, da onde que ela foi lançada. Tem um filme, tem um anime japonês antigo, vocês podem inclusive procurar no vocês podem procurar, inclusive, no YouTube, Hadashi no Gen, ou então tem uma versão Gen Pés Descalços, que é uma animação bem interessante para falar sobre esse ataque. O ataque à cidade de Hiroshima, né, no caso, e tem o Gen 2, né, o Hadashi no Gen 2, então tem essas animações aí lá feitas nos anos 80, muito boas essas animações, elas são assustadoras as cenas desse documentário aqui, mas é um material bem interessante aqui para mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma... deixa eu ver se vai funcionar aqui que eu falei para vocês. Eu vou colocar aqui para vocês agora, já que nós estamos falando sobre o ataque atômico, sobre a questão aqui do projeto Manhattan. Deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu interromper aqui um pouco, deixa eu mostrar para vocês uma outra canção que eu sempre cito ela aqui, uma canção chamada Manhattan Project, do Rush, um trio canadense. O mundo e destruiu o sol nascente, né? Então, porque foi realmente uma grande explosão, destruiu o sol nascente, é a referência ao Japão, o piloto do Enola Gay, porque foi esse mesmo avião que jogou tanto a bomba em Hiroshima quanto a bomba em Nagasaki. Esse avião hoje ele se encontra num museu lá dos Estados Unidos, inclusive esse avião aqui. Tá, turma? Então, para a gente dar continuidade aqui ao tema sobre essa questão aqui do final da Segunda Guerra Mundial, o Japão, ele então, depois dessa situação toda aqui que a gente está vendo, as bombas atômicas elas foram usadas para apressar a reação japonesa. Então, antes de nós seguirmos ali, né, a radiação, quem sobreviveu a essa explosão, turma, acabou ficando exposto a uma radiação muito grande. Os sobreviventes contraíram graves queimaduras, a radiação contaminou o solo, o ar, os animais, as pessoas, causando várias doenças, como câncer, que até hoje afetam sobreviventes e seus descendentes. Depois do calor, uma onda de choque com velocidade de 1000 por hora devastou tudo num raio de 2 quilômetros. Então ali vocês estão vendo esse depoimento que aparece ali, no caso, para quem não consegue acompanhar no livro digital. Diz ali o seguinte, um depoimento do Shuntaro Hida, um sobrevivente de Hiroshima. Encontrei a primeira vítima no meio do caminho para Hiroshima. Uma coisa preta surgiu do lado da estrada de repente, balançando instável. Me aproximei pouco a pouco e percebi que era uma pessoa. Tentei olhar para o rosto, mas não havia só 2 bolas inchadas onde os olhos deveriam estar. Um buraco onde era o nariz e os lábios estavam tão grandes que cobriam metade do rosto. Era horrível. E havia essa coisa preta que parecia uma manga presa no braço. Então, inicialmente, pensei que a pessoa estava usando trapos. Sendo médico, eu imediatamente me aproximei para tentar tomar o pulso, mas a pele do braço inteiro tinha escorregado e não havia nenhum lugar onde eu pudesse tocar. Percebi que a pessoa não estava usando trapos, estava inteiramente nua. O que achei que era uma manga, na verdade, era a pele que se desprendeu do corpo e ficou pendurada. A pessoa se contorceu algumas vezes e depois ficou completamente imóvel. Estava morta. Então, assim, gente, esse depoimento, só de ler esse depoimento, chega a dar um arrepio para vocês verem o estrago que foi. Estima-se que mais de 250 mil japoneses tenham morrido em decorrência dos ataques nucleares e, diante, então, da tragédia, é que o imperador Hirohito
vai anunciar a rendição japonesa no dia 14 de agosto, ou seja, 5 dias depois do ataque a Nagasaki, e a capitulação, a rendição, ela ocorreu apenas no dia 2 de setembro de 45, aí sim encerrando a Segunda Guerra Mundial, né, gente? Então aqui acabou acontecendo essa situação aqui da rendição japonesa. Ali vocês estão vendo, para quem tem, a cidade de Hiroshima arrasada após a explosão. Como eu disse para vocês, a bomba, resultado do projeto Manhattan, um projeto realizado em parceria com a Grã-Bretanha e o Canadá, tendo sido liderada pelo general Leslie Groves. O desenvolvimento da bomba foi supervisionado pelo físico Julius Oppenheimer, que se desligou do projeto após o primeiro teste. Então, o Julius Robert Oppenheimer, ele viu aquele resultado e disse, não, eu tô fora, eu não quero ser o pai dessa criança, mas agora era tarde, o cara já tinha criado um monstro ali, e agora as consequências teriam que ser aguentadas. Então aqui, e também no Japão acabou acontecendo, gurizada, algo parecido com o que aconteceu na Alemanha, no Tribunal de Nuremberg. Também no Japão acabou acontecendo ali a formação do Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, formado por juízes dos países aliados investigando os crimes de guerra cometidos pelos japoneses. E aqui a gente tem alguns condenados à morte. Então a gente tem ali o Koki Hirota, que não tinha feito nada para impedir o massacre de Nanquim em 1937, o Tojo, o primeiro-ministro do Japão durante a Segunda Guerra Mundial, e ali, por exemplo, também um outro cara envolvido no massacre de Nanquim, que foi o Iwane Matsui. Teve 7 condenações à morte por enforcamento e teve 16 condenados à prisão perpétua. Mas a família real japonesa acabou sendo absolvida, tanto que o Hirohito ficou no cargo de rei do Japão até morrer em 1989. Então, há 30 anos atrás que o Hirohito morreu, e aí que ele, enfim... mas, como eu disse para vocês, para relembrar um pouco vocês, o Japão ele era uma monarquia, ele é uma monarquia parlamentar, então isso talvez explique o porquê do Hirohito não ter feito nada para impedir essas ações aqui do Japão ali no Oriente. Bom, turma, então, vocês têm, dando sequência, gente, vocês têm ali no caso, para quem está acompanhando pelo material digital, a gente tem, deixa eu olhar ali, página 36, vamos ver o que aparece aqui na página 36, está falando ali sobre a divisão da Alemanha e os julgamentos de Nuremberg. Bom, isso eu já tinha dado uma comentada aqui com vocês. Na verdade, sobre a Conferência de Yalta, eu não havia comentado com vocês. A Conferência de Yalta, ela foi feita em fevereiro de 45, essa Conferência de Yalta, deixa eu ver se aparece aqui no PDF de vocês, aqui, vou projetar aqui eu sei que vocês têm esse material, mas vou colocar aqui igual, já para ficar o registro aqui dessa parte. Vocês têm ali, então, a Conferência de Yalta, onde essa conferência é feita em fevereiro, e Yalta, para quem não sabe onde é que fica na Ucrânia, fica na Península da Crimeia. Na época foi uma viagem muito longa, uma viagem cansativa, especialmente para o presidente Roosevelt, que vinha já com a saúde bastante abalada, tanto que 2 meses depois da Conferência de Yalta, nem 2 meses, o Roosevelt morreu. Tá? A Conferência de Yalta, gente, ela foi feita para discutir a criação da ONU, que viria a substituir a Liga das Nações, e confirmar algumas decisões tomadas na Conferência de Teherã, aquela que eu tinha mostrado para vocês. Por esse acordo, então, da Conferência de Yalta, é que a gente vai começar a ver aquela divisão do mundo no pós-guerra, aquela divisão antagônica que acabou marcando o período até o início dos anos 90, a chamada Guerra Fria. Em junho de 45 foi criada a Carta das Nações Unidas por 50 países em São Francisco, e alguns meses depois, no mês de agosto, poucos dias antes do ataque ao Japão,
os aliados se reúnem novamente, então, para decidir o futuro da Alemanha e é feita, então, a Conferência de Potsdam. Além da divisão da Alemanha em 4 zonas administrativas, né, a francesa, a britânica, a estadunidense e a soviética, tinha a incumbência da Alemanha pagar aos aliados uma indenização de 20 bilhões de dólares e ceder parte do seu território à Polônia e à União Soviética. Então, aqui a gente consegue perceber nesse mapa, para quem está acompanhando na página 36, tem ali como que ficou o território, a Alemanha, então, a perda dos territórios para ceder para a Polônia, partes do território para a União Soviética, a Alemanha dividida, a Áustria também ocupada em 4 zonas, porque a Áustria ela fazia parte, como eu vou dizer para vocês, ela fazia parte do Terceiro Reich, então também a Áustria foi dividida. Apesar de que depois a parte soviética da Áustria, os soviéticos acabaram devolvendo, ficaram ali concentrados na Hungria e na Tchecoslováquia. Tá? Os tribunais de Nuremberg, então, eu já falei para vocês, julgamentos duraram de novembro de 45 até outubro de 46, e a gente tem ali, para nós fechar essa parte aqui do material de vocês, como que foi a vida dos civis na Segunda Guerra Mundial? Bom, gente, a população dos países envolvidos na guerra sofreu bastante, cidades destruídas, produção prejudicada, produção britânica, por exemplo, caiu quase pela metade de bens de consumo durante a Segunda Guerra Mundial, agravando a fome, obrigando a população a sobreviver com pequenas porções diárias de alimentos. Nos países dominados pelos nazistas, a comida era tirada dos povos considerados inferiores para alimentar os alemães. Apenas no fim do conflito é que a produção industrial alemã foi prejudicada e os civis começaram a sofrer com a falta de alimentos, com a carestia de alimentos, com o preço dos alimentos. Milhões de pessoas que morreram de inanição ou em decorrência de doenças, casas destruídas, pessoas despejadas, vivendo em montanhas e cavernas, se refugiando em outro país. Aliás, gente, o deslocamento de pessoas pela Europa durante a Segunda Guerra Mundial foi algo tenebroso, gente. Acampamentos de refugiados, famílias desestruturadas, mulheres vítimas de abuso sexual praticados pelos soldados, jovens e crianças sem ir para a escola, pessoas órfãs, pessoas tendo que se adaptar a toques de recolher, e no mercado de trabalho a mão de obra feminina sendo muito usada, já que a maioria dos homens ia para a guerra. No Japão, por exemplo, as mulheres chegaram a ser a metade da força de trabalho agrícola em 44, e nos Estados Unidos a gente vai ter milhões de mulheres empregadas nas indústrias da guerra, e também mulheres recrutadas para o serviço militar. Por exemplo, no exército soviético haviam mais de 800 mil mulheres, algumas até ficaram famosas, enfim, por matar um monte de nazistas, enfim, durante os ataques à União Soviética, e nas indústrias muitas mulheres passando necessidade, enfim, porque uma guerra, ela não... Uma guerra do tamanho como foi essa não é uma coisa muito fácil de se lutar. A questão dos judeus ali, da perseguição aos judeus e outras minorias, eu já havia comentado com vocês lá quando nós encerramos a parte da rendição da Alemanha, né, a questão dos campos de concentração, vocês têm ali, eu já tinha comentado com vocês essa parte, da parte da resistência civil contra os nazistas, eu já tinha comentado isso com vocês durante as últimas aulas, a questão dos partisãs ali a questão ali dos partisãs aqui, por exemplo, a questão dos partisãos, dos grupos de comunistas, socialistas, militantes de esquerda, judeus, fugitivos, indivíduos provenientes de setores nacionalistas e liberais que resistiram aos nazistas, agindo na clandestinidade, atuando na Iugoslávia, na França, na Itália e também na União Soviética. Também a resistência judaica nos guetos, enfim, claro que
Especialmente se você fosse um judeu e resistisse, os nazistas iam lá e te reprimiam brutalmente, que foi o que acabou acontecendo em vários desses casos. Mas dos partisãos, aqui no caso na Iugoslávia, na França e na Itália, a atuação desses grupos ela foi mais famosa. Vocês têm ali, para quem tem o material da página 40, tem uma sugestão ali para assistir, que é o filme O Jogo da Imitação. Eu acho que alguns de vocês já devem ter assistido esse filme, inclusive. Esse filme é ótimo, gente, tá? Eu não sei se ele tem alguma página de streaming, não sei se tem no Netflix, se esse filme tem, mas caso alguém aqui queira, eu acho que eu devo ter esse filme aqui eu devo ter esse filme nos meus arquivos, aqui no meu HD. Depois, se vocês precisarem, eu posso tentar carregar ele um link lá para vocês acessarem. Eu posso colocar na minha pasta lá do Google Drive. E para quem não assistiu, pode assistir ele. Deixa eu ver se aparece aqui uma coisa. O Jogo da Imitação. Deixa eu ver se aparece aqui. Deixa eu ver se no YouTube não tem. No YouTube tem ele, filme completo. Então, ali, ó, diz Enigma, o Jogo da Imitação. Vocês podem olhar ele no YouTube direto. Esse filme ele é ótimo aqui. Aliás, né, gente, sobre a Segunda Guerra Mundial, tem muito filme que vocês podem